estudo dessa noite. Como nós já dissemos, o pastor Neil e o pastor Viana não estão aqui hoje, eles têm alguns compromissos com a família, mas nós continuamos aqui, já oramos, e agora vamos estudar um pouquinho da palavra do Senhor. Eu não vou continuar Filipenses, que eu estou acompanhando que os irmãos têm estudado, mas como eu não consigo vir nas quartas, quem vem é o pastor Neil Viana, então eu não vou continuar, mas você pode abrir aí em 1 Tessalonicenses 5, apenas 2 versos hoje nesse tempo que a gente tem. 1 Tessalonicenses 5, de 14 a 15. Finalzinho aí dessa carta. Carta de Paulo, a igreja que está em Tessalônica. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versos 14 e 15. Achamos? Ótimo. Vamos lá então, vamos ler. Rogamo-vos também, irmãos, que admoestei os desordeiros, consoleis-os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outros mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Até aqui vamos orar. Deus, nós te agradecemos por essa noite, mais uma vez, o teu povo reunido, ó Deus, podendo aprender a tua palavra. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá, ó Deus, de termos livre acesso, ó Pai, ao templo. Também, ó Deus, de termos livre acesso à tua palavra. Clamamos que nessa noite o Senhor mais uma vez possa nos ensinar, nos encorajar, ó Pai, e nos ajudar também a sermos obedientes. Pedimos isso em nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, hoje a intenção é a gente pensar um pouco acerca de alguns tipos de pessoas e classes que há dentro da igreja, né? Então, você que conhece aí a carta de 1 Tessalonicenses, essa carta de Paulo a essa igreja, você sabe que essa é uma igreja que Paulo tem poucas exortações a dar. Paulo, ele começa a carta de 1 Tessalonicenses, na verdade, falando das boas obras dele, falando de quanto eles são um povo de bastante boas obras, um povo fiel, uma igreja saudável. Mas, ainda assim, sendo uma igreja saudável, sendo uma igreja de boas obras, Paulo tem algumas coisinhas para pontuar nessa igreja. Ele faz, até o capítulo 5, ele faz algumas considerações. Ele vai falar sobre que eles não deveriam ser ignorantes acerca daqueles que morrem, né? Aqueles que morrem em Cristo. Eles não deveriam ficar demasiadamente tristes porque alguém morreu em Cristo. Depois ele vai falar também, vai exortar aqueles irmãos em como eles deveriam tratar os seus líderes, os seus pastores. E agora, nos versos 14 e 15, ele vai exortar a igreja acerca do relacionamento. Como que nós devemos nos comportar um com os outros. E aí no verso 14 de novo, eu vou ler bastante vezes, porque são só 2 versículos. Ele começa dizendo: rogo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis-os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Interessante que ele começa o verso 14 dizendo: rogo-vos também, irmãos. Ou seja, essa exortação, isso que Paulo vem trazendo para essa igreja, não é para um público específico. Ele não está falando para os líderes, não está falando para os pastores, mas ele começa dizendo: rogo-vos, irmãos. Ou seja, se você é um crente em Cristo, membro de uma igreja, então essa exortação que ele está trazendo é para você. Independente se você é um pastor, se você é um líder, é para todos aqueles que se identificam como irmãos, todos aqueles que foram salvos em Cristo. E aí o que Paulo vem fazendo? Ele vem dando várias características de uma igreja saudável aqui em 1 Tessalonicenses. Ele vai trazendo bastante coisa. E ainda que ele aponte para essa igreja sendo uma igreja saudável, ele não está dizendo que é uma igreja perfeita, né? Nós sabemos, igrejas são imperfeitas mesmo, igreja é feita por gente imperfeita. Mas o que aparece aqui, irmãos, é que ainda que essa igreja seja uma igreja saudável, ele vai apontar algumas coisas importantes para a gente ver. Ele vai falar de 3 grupos de pessoas que aparecem aqui. 3 grupos de pessoas que a gente já tem que aprender a lidar com elas à luz do Evangelho. Primeiro, verso 14, ele diz dos desordeiros. Rogo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. Que ideia é essa, irmão? O que é desordeiro aqui?
Desordeiro aqui não é a ideia de alguém que está o tempo todo fazendo bagunça, mas tem a ver com insubmissão. Há alguém dentro da igreja, um grupo dentro da igreja, que sempre vai contra o senso geral da igreja, que sempre vai contra aquilo que o corpo de Cristo está ali votando e está decidindo. Essa é uma forma de ver. Outra forma também de ver como desordeiro aqui são as pessoas apáticas. Aquela que o povo do Senhor, ele decide uma coisa e exige dessa pessoa que ela também tome uma decisão. Olha, a gente vai tomar determinada decisão, o que você acha? E geralmente são aquelas pessoas que são apáticas, que parecem que não estão percebendo muito aquilo que a igreja está fazendo, não está andando junto com a igreja, ou está andando sempre na contramão da igreja. E aí Paulo vai ensinar para a gente, à luz do Evangelho, como é que a gente trata, como é que a gente se relaciona com pessoa assim. Como é que a gente faz isso, né? Dando uma bronca? Não exatamente. Ao mesmo tempo que a gente não trata dando uma bronca, deixar essas pessoas viverem de forma apática, viverem de forma desordeiras dentro da igreja, também seria uma falta de amor. A gente perceber que tem alguém assim no nosso meio, e a gente deixar ela simplesmente andar assim, seria uma falta de amor. Então, como é que Paulo resolve essa questão? O verso 14, de novo, ele diz: rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. Qual é a ideia, irmãos, de admoestar ou advertir aqui? Advertir é literalmente andar ao lado. Então é assim, percebeu alguém apático? Percebeu alguém que é insubmisso? O que você precisa fazer? Andar ao lado dele. A ideia é você andar ao lado, apontando para ele o buraco na estrada, o lugar perigoso, o lugar ruim. É você andar ao lado dessa pessoa. O problema é que quando a gente encontra alguém assim na igreja, quando nós não somos essa mesma pessoa, né? A gente tem duas reações. Primeiro, ou a gente finge que não vê, então a gente ignora. Ele está lá, ele está apático mesmo, parece que ele nem faz parte do corpo, ele nunca participa de nada, mas deixa ele lá no canto. Essa é uma forma, um extremo da gente fazer. O outro é a gente ir já com 2 pés no peito, sabe? Não, você está errado, não é assim que anda. E o que Paulo vai ensinar para a gente aqui é que o que nós devemos tentar fazer é ganhar esse irmão. E como é que a gente faz? Andando ao lado. É perto, é dizendo: olha, estou percebendo que você não está andando certo. Tenho percebido que você não está muito ligado com as coisas da igreja. Estou percebendo que você não está muito interessado com aquilo que a igreja está promovendo. Eu não te vejo aqui. O que está acontecendo? Eu quero andar ao teu lado para que a gente resolva isso. Esse é o primeiro grupo que aparece aqui. E sempre lembrando, é uma obrigação do pastor? É uma obrigação. Mas o texto está falando para a gente que é aos irmãos. Ou seja, é uma obrigação de todos. E há outro grupo aqui. O grupo no verso 14, os desanimados. De novo, rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros e consoleis os de pouco ânimo. Quem são aqui, irmãos, os desanimados? São pessoas, né, dentro do contexto de Tessalonicenses aqui, pessoas que não estavam muito dispostas a ser cooperadoras do Evangelho. Né? Pessoa que não estava muito afim ou estava com medo. Quando, se você lembrar, não precisa abrir, mas lá em Atos, você percebe que tanto Paulo quanto Silas, eles foram expulsos de Tessalônica em certo momento da vida deles. Pode ser que por causa disso, alguns irmãos ali da igreja de Tessalônica começaram a ter medo de uma possível perseguição. Então, por causa disso, eles se tornaram alguém desanimado. Ou seja, pessoas desanimadas, apáticas, pessoas medrosas, todo tipo de gente que a gente encontra no meio da igreja. Essas pessoas que a gente está acostumado a ver que não estão muito dispostas a sair ali da tua zona de conforto, que quando ela até percebe que tem alguma coisa para ser feita no meio da igreja, ela vê a necessidade, mas ela não toma a atitude de se mover a ponto de colaborar com a igreja. Às vezes porque elas só têm medo mesmo, medo do desconhecido, medo de participar de um determinado ministério da igreja e se frustrar, medo de ter que se envolver, ou ela só se envolve com aquelas coisas que vão exigir pouco dela. E a gente sabe que trabalhar na igreja, irmão, sempre tem risco. Né? A gente sempre precisa doar a nossa vida, doar o nosso tempo, doar tudo que nós temos.
Então, como é que a gente lida com esse tipo de pessoas? E aí o mesmo verso 14. Rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo. O que a gente faz com gente assim? A gente consola. Que tipo de consolo, irmãos? A maioria das pessoas que estão desanimadas para trabalhar ou para fazer algo dentro do corpo de Cristo é porque elas têm medo. Então, o que nós precisamos mostrar a essas pessoas o quão bom é confiar em Deus. Que não tem nada que possa nos fazer produzir, participar bem da igreja, senão a confiança em Deus. Que é um trabalho que vale a pena. Que todos aqueles que trabalham na igreja e que fazem algo, não são porque eles são dotados de algum tipo de conhecimento maior, mas não. São pessoas que confiam em Deus. E porque confiam em Deus, são levados a fazer a vontade de Deus. Que se nós olhássemos apenas para nós, né, na nossa fragilidade, na nossa dificuldade, a gente não faria nada mesmo. Né? Quantos de nós, se encarassem a própria realidade de quem são, talvez nem estariam aqui hoje, falaram, não, é melhor ficar em casa lá, o meu sofá é mais gostoso, mas é Deus que nos move a fazer, é Deus que nos move a deixar de ter medo, a deixar de ser temerosos. Então, quando nós encontramos pessoas no meio da igreja, ou quando nós somos essas pessoas que têm medo, que são temerosas, nós precisamos aprender a confiar em Deus, que é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos ajuda a poder o servir melhor. E aí Paulo ainda fala de um terceiro grupo, no verso 14 ainda, né? Rogo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, primeiro grupo. Segundo grupo, consoleis os de pouco ânimo. E terceiro, sustenteis os fracos. Olha que interessante, agora ele vai falar dos fracos. Quando Paulo traz essa linguagem de fracos, você precisa lembrar, é sempre a mesma linguagem que ele usa lá em Corinto, em Romanos. Ele está falando daquelas pessoas que elas precisam ser ajudadas porque a fé delas é fraca. É gente que geralmente ela tem dúvida se pode comer algo, se não pode, o que pode fazer, o que não pode fazer. É gente que tem dificuldade para enxergar aquilo que é pecado, aquilo que não é. Gente que tem mais dificuldade do que outras pessoas, que são mais suscetíveis a certos pecados, mais inclinados a algumas tentações. Gente que precisa de ajuda. E Paulo vai nos ajudar a lidar com esse tipo de pessoa, dizendo que a gente deve o sustentar, servir de sustento para esse tipo de pessoa. Se você for comigo em Gálatas 6, você consegue ter noção do que Paulo quer dizer aqui. Gálatas 6, 1 e 2. Desculpa. Isso. Gálatas 6, 1 e 2. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Olha só, como é que a gente faz com gente que está mais fraca que a gente na igreja? A gente leva o fardo delas. A gente caminha junto, a gente entende que há alguém no nosso meio que precisa de ajuda, e a gente se relaciona com essa pessoa para que a gente possa ajudá-la a se fortalecer. Então Paulo começa o verso 14 falando desse tipo de pessoas, né? Primeiro, pessoas submissas ou medrosas, pessoas fracas, pessoas apáticas e desordeiras. Ele fala desse tipo de 3 pessoas. E ele fala também de forma diferente para lidar com cada um desse tipo de pessoa, né? Desordeira, um pouco mais firme. Aqueles que têm medo, né? Com consolo, ajudando as pessoas a confiarem em Deus, a confiarem no poder de Deus. E os que são fracos andando ao lado deles e o ajudando nessas dificuldades. E depois dele falar desses 3 grupos, ele vai falar acerca de uma coisa que tem que estar com todo mundo. Então não importa se você está dentro desse grupo, dessas 3 pessoas ou não, mas há algumas coisas aqui que devem ser uma marca de todo cristão. Seja você alguém que é fraco, seja você alguém que é apático, seja você
alguém que tem medo, não importa, ou seja, você não esteja em nenhum desses 3 grupos. Há algumas coisas que ele traz aqui que são marcas que devem ser encontradas em todos os crentes. E ele diz, no verso 14 mesmo, o finalzinho ele diz: sustentais os fracos e sejais pacientes com todos. Essa primeira marca do crente é que ele é paciente. E ser paciente, irmãos, é uma coisa difícil para a gente. Se você tem uma vida muito ativa na igreja, ainda é mais difícil para você. Porque você tende a ter uma justiça própria e começar a julgar as pessoas. Né? Então você olha para uma pessoa e fala: olha, por que ela não faz igual eu? Eu consigo, por que ela não consegue? Porque ela não gasta o mesmo tempo que eu gasto, vindo para a igreja, indo para o culto de oração, trabalhando na igreja, porque ela não faz a mesma coisa que eu? A minha vida é tão corrida, eu consigo fazer isso, porque ela não consegue? E aí Paulo vai mostrar para a gente que impaciência, irmãos, na verdade, ela é o fruto do coração orgulhoso. De um coração que tende a ver os outros inferiores a si. Um coração que é orgulhoso, que começa a olhar para a sua própria justiça e esperar que os outros façam o mesmo. Que quer medir todo mundo com a sua própria régua. Eu estou fazendo porque fulano não faz. Eu consigo porque fulano não consegue fazer. E Paulo vem dizendo para a gente que uma das marcas do cristão é que ele é paciente. Então, por que ele é paciente? Porque ele entende uma coisa, irmãos. Quando a gente reage de forma correta às situações da vida, quando a gente serve de forma correta na igreja, quando a gente tem um coração centrado em Deus, a gente sabe que tudo isso não é algo que brota da gente, mas é o Espírito Santo em nós. E a convicção de tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente tem feito na igreja, que é uma obra do Espírito em nós, e não algo só que a gente faz com a nossa força. Quando a gente entende isso, a gente tem um coração humilde. Um coração que sabe que recebeu, por isso faz. Não um coração que acha que faz tudo com a própria força, com as próprias mãos. Não isso, mas gente que entende que recebeu do Senhor. E isso é o que gera em nós um coração paciente. É você saber que tudo aquilo que você faz, bem feito, você o fez porque Deus te capacitou, não pela tua própria força. Então, a paciência, olhar para o irmão e considerar ele a superior a você, é uma marca importante do crente. E aí Paulo continua no verso 15. Vede que ninguém dê ao outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. E aí ele traz essa outra marca de um cristão verdadeiro. Essa outra marca é que ele não retribui o mal com o mal. Ele perdoa. E é outra coisa difícil para a gente também, né? Dentro da igreja, quando alguém pisa no nosso calo, parece que é algo difícil, né? Porque a gente vem para a igreja pensando, estamos na comunidade do crente. Um monte de crente bonzinho aqui do meu lado. Ninguém vai fazer nada comigo. E às vezes a gente fere, e às vezes a gente é ferido também na igreja. E isso machuca a gente. E quando isso acontece, a gente tem 3 reações que a gente pode tomar, tanto quando a gente fere alguém, quando a gente é ferido. A primeira reação, a gente pode atacar de volta. Fulano fez tal coisa, então eu também vou fazer. Fulano falou mal, eu vou falar também. Eu vou manchar a reputação dele. Essa é uma forma de você tratar o mal com o mal. A segunda forma é você fugir. É você dizer, olha, fulano erra comigo, mas errou uma vez só. Errou comigo uma vez, não erra nunca mais. Agora eu vou ignorar essa pessoa, ela não vai mais fazer parte da minha vida. Se ela sentar desse lado, eu sento daquela. Se ela estiver numa porta, eu vou entrar pela outra e você foge. É outra forma de você também tratar o mal com o mal. Mas existe uma terceira forma, e a forma bíblica, que é você escolher pagar o preço. É você pagar o preço pela ofensa. E aí, irmãos, quando você percebe nas Escrituras, não importa se você causou dano ao outro, ou se o outro causou a você, não importa. Se você ofendeu o seu irmão, se você foi ofendido, o chamado é sempre para reconciliação. Não importa se você foi o culpado ou se você não foi.
A forma bíblica de você lidar com alguém que te machuca, ou quando você machucar alguém, é com a reconciliação. Por quê? Porque a maior marca, irmão, de um cristão é que ele perdoa. Um distintivo claro na vida de um cristão é que ele perdoa. Por que que ele perdoa? Porque só sabe perdoar aquele que já foi perdoado um dia. Quando nós lembramos do perdão que nós recebemos em Cristo, do tamanho da ofensa que nós fizemos a Ele e da forma como Ele nos perdoou, quando a gente lembra disso, a gente é levado também a perdoar. O Evangelho, ele pauta, irmãos, todas as nossas decisões. O Evangelho não é algo que a gente ouve na nossa conversão, e está tudo bem, olha, me converti agora, o Evangelho serviu, não serve mais. Não, o Evangelho é o que faz a gente tomar todas as decisões da nossa vida, corretamente. Então, quando a gente tem isso em mente, a gente lembra que alguém nos ofendeu, a gente sabe que nós fomos perdoados por Cristo, então, por isso, nós precisamos também perdoar. Que dificilmente alguém nos fez um dano tão mal quanto nós fizemos a Cristo um dia, e encontramos nele perdão. A nossa tarefa é perdoar. O pastor Viana, ele sempre cita alguém, eu não lembro quem, mas ele cita alguém que diz que cachorros latem, mordem, né? Cachorros mordem e pecadores pecam. Aí eu queria acrescentar isso. Cachorros mordem, pecadores pecam e cristãos perdoam. A vida do cristão é perdão. Essa é uma característica muito importante para nós. E ainda no verso 15, ele vai trazer outra característica de um cristão que foi transformado. Porque ele começa dizendo, vede que ninguém dê ao outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como também para com todos. Sejam sempre bondosos. O cristão verdadeiro, ele tem uma disposição de servir e de ser bondoso. A questão, irmãos, é que para a gente ser bondoso com alguém, nós precisamos ter relacionamento. Relacionamento é uma coisa que tem ficado cada vez mais difícil para a gente, né? Hoje a gente tem as redes sociais, a gente tem celular, e a gente acaba se encontrando, se vendo menos. A gente se comunica mais por esses meios de comunicação digital. Mas para a gente poder exercer a bondade, é importante que a gente tenha relacionamento. Porque imagina só, como eu vou saber que um irmão meu, um vizinho meu, um colega meu, está precisando de alguma coisa se eu não estiver perto dele? Não dá para saber. Se a gente não tem relacionamento, a gente perde essa dádiva que é agir de bondade com as pessoas. Se a gente não cria vínculos, né? Eu tenho medo, às vezes, de algumas falas que são comuns no nosso meio, né? Você deve sair do mundo, você deve se afastar do mundo. Quando a gente vê essa ideia nas Escrituras, não é que a gente deva se afastar das pessoas, por exemplo. Não é para a gente se afastar de gente. A ideia é para a gente se afastar desse sistema que rege o mundo, não das pessoas. Eu já falei isso aqui uma vez, mas lembre-se, quando Cristo ele vem, ele morre, né, e a Bíblia nos diz em João 3,16 que ele amou o mundo. Que mundo é esse? Esse mundo perverso, esse sistema? Não, o mundo gente. Então, um chamado para nós cristãos é que a gente se relacione com as pessoas mesmo, para que a gente então possa exercer a bondade, possa falar de Cristo a ela. Então, para que nós sejamos bons cristãos e que a gente também seja essa marca evidente em nossas vidas de gente que faz o bem o tempo todo, é necessário que a gente tenha relacionamento. Só que relacionamento é uma coisa difícil, porque relacionamento sempre exige algo da gente, sempre existe algum tipo de sacrifício. Quando você começa a andar junto com alguém, para ajudar alguém, você sabe que isso vai te custar alguma coisa. Às vezes a gente age assim, né? A gente está na rua, passa alguém e pede uma moedinha para a gente. A gente dá. E a gente sai até feliz, eu consegui ajudar, que beleza. Que ótimo, eu dei a moedinha, eu ajudei. E é bom fazer isso mesmo. Mas será que se a gente desse relacionamento junto com a moedinha não seria melhor? Será que ao invés de a gente dar aquele R$1 que a gente deu, sentar na padaria, dar o R$1 e conhecer a história e apresentar a Cristo para a pessoa, não seria melhor? Relacionamento sempre vai exigir mais da gente. Sempre vai exigir mais da gente.
vai exigir sacrifício. E o que nós vemos aprendendo aqui com Paulo é que não importa que tipo de gente você é, mas se você entendeu que você era um desordeiro, um apático em relação às coisas de Deus, que você era fraco, que você não conseguia fazer nada sem Cristo, se você entendeu que você era fraco, se você entendeu tudo isso, e porque você entendeu isso, você foi até Cristo, agora essas marcas precisam estar evidentes em você. Você precisa ser alguém bondoso. Você precisa ser alguém que faz e se relaciona com as pessoas. Você precisa ser alguém que transborda paciência, perdão e bondade para a glória de Deus, para o próximo. E aí, irmãos, como eu tenho 5 minutos aqui só, eu quero terminar com apenas algumas aplicações rápidas desses 2 versículos. Primeiro, advertir os apáticos, confortar os desanimados, auxiliar os fracos, é tarefa de todos os crentes, não só dos pastores, mas de todos os crentes. Você é chamado para viver olhando ao redor, tentando enxergar aqueles que estão ao teu lado, que sofrem, para que você transborde a esses irmãos em bênção. Eu sempre fico pensando, né, às vezes a gente tem, de novo, algumas ideias erradas. A gente vai para a igreja pensando, nossa, eu vou para a igreja para ser abençoado. É verdade, você é abençoado aqui. Mas já pensou em vir para a igreja pensando, eu quero ser bênção na vida de alguém? É diferente isso. Você começa a entender melhor aquilo que é o Evangelho. Nós fomos preenchidos por Cristo, de tal maneira que agora a gente transborda. De quem está do nosso lado, recebe dessas bênçãos também, por intermédio daquilo que Cristo fez em nós. Então, todos esses cuidados com aqueles que estão do nosso lado, é um dever daquele que quer viver uma fé verdadeira, um evangelho verdadeiro, um evangelho de ação, de poder fazer algo por alguém que está ao nosso lado. Segunda aplicação, para que a gente faça isso, é necessário que a gente tenha relacionamento. Uma igreja centrada no evangelho é marcada por paciência, perdão e bondade e relacionamento entre os irmãos. Se a gente cultivar tudo isso, nós seremos conhecidos sempre como uma igreja saudável, né? Dignas de elogios, como Paulo faz lá no começo da igreja de Tessalonicenses. Nós precisamos ser marcados por isso. As pessoas devem nos conhecer como gente que é paciente, gente que é amoroso, gente que é bom de relacionamento. E para a gente apenas aplicar aqui, para a gente terminar pensando, você por acaso já olhou em volta e percebeu se há algum apático que precisa ser advertido? Algum desanimado que precisa ser confortado? Algum fraco que precisa de auxílio? O exercício para você é, pense, olhe para a sua família, pense no seu vizinho, aquele que mora na sua frente, do teu lado, no teu amigo da escola, do trabalho, e pense, ele se enquadra em alguém com essas características? O que eu posso fazer para ser bênção para essa pessoa? E que você ore ao Senhor dizendo, Senhor, use-me. Senhor, use-me. É aquilo que a gente tem dito sempre nessa igreja. Deus, Ele vai fazer a obra, apesar da gente. Ele vai concluir o seu trabalho, apesar da gente. Mas nós clamamos a Ele que Ele nos use nesse processo. Que a gente seja bênção para quem está do nosso lado. Então, que Deus abençoe a sua vida e que você possa transbordar o santo evangelho que você recebeu um dia. Que esse tesouro tão grande que você recebeu não possa ficar só guardado aí, mas possa ser visto para quem está do teu lado. Deus abençoe você. Deus abençoe você que está em casa também. Domingo temos culto normal às 9 horas e às 18h30. Nós vamos orar, depois já estamos encerrados, irmãos. Deus, obrigado. Nós te agradecemos, ó Pai, porque nós recebemos um dia, ó Deus, do Teu santo evangelho, fomos transformados e o Teu Espírito habita em nós, ó Pai. Por causa disso, o que nós desejamos, ó Pai, é que nós possamos ter um coração semelhante a Ti, ó Deus, um coração igual ao Teu Filho Jesus, um coração capaz, ó Pai, de perceber quem está do nosso lado, com base no relacionamento, ó Deus, e na união que nós temos com o Senhor, que a gente possa ser gente paciente, gente bondosa, ó Deus, gente que anda por aí espalhando o bem, ó Deus.
que nas nossas ações o Teu Filho Jesus seja visto e o Teu nome glorificado. Nós clamamos tudo isso em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Muito obrigado.